bom te amar, te servir, andar nos seus caminhos. O Senhor é tão bom. Eu te amo. Obrigada por essa oportunidade, por esse dia, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Perdoa-nos, Senhor, se falamos, pensamos algo que tenha te entristecido, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos perdoa. Nos precipitamos, iramos, damos passos errados, nos perdoa. O que nós falamos, pensamos, fizemos, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mim, cada vida, cada mente, cada templo, cada líder. Visita as igrejas, visita os líderes, visita o nosso povo em todo lugar. Visita, Senhor, com graça, com unção, com poder, se manifesta no nosso meio. Venha derramar da sua glória sobre nós. Senhor, nós estamos aqui, carentes, necessitados da sua presença. É o Senhor que faz todas as coisas, que nos ajuda, que nos encaminha, que nos norteia. Nos ajuda. Não tenho competência para estar aqui sem o Senhor. E eu preciso do Senhor, da tua misericórdia, senão não é possível. Nos cubra com teu sangue. Passa do teu sangue na igreja. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Todo laço, tudo que estiver sendo armado no mundo espiritual contra nós quebramos e anulamos em nome de Jesus. Nós quebramos todo laço, toda armadilha. Toda obra armada, preparada contra nós, nós destruímos em nome de Jesus. Nós desfazemos todas as obras do mal. Todas as obras do inferno, eu desfaço agora em nome de Jesus. Eu quebro laços e armadilhas contra nós agora. Palavras contrárias, malditas, eu quebro em nome de Jesus. Setas demoníacas, eu desfaço em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós, em juízo tu a condenarás. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar, em juízo tu a condenarás. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho. Eu peço unção e poder. Assuma o controle da reunião. E quando nós sairmos daqui, possamos sair num outro nível, num outro patamar, cheios da tua presença, de conhecimento, de entendimento, de temor, no nível alto. Eu entrego a reunião nas tuas mãos. Sem o Senhor não é possível, então venha ao nosso encontro e tem misericórdia de nós. Começar por mim, eu preciso demais da tua palavra para crescer. Todos nós. Sem ela não é possível. É nos alimentando dela que nós vamos evoluindo, nossa mente vai sendo mudada, renovada, que nós vamos crescendo. Muito obrigada. Te amo, Senhor. Entrego tudo nas tuas mãos, o trabalho é seu, a obra é sua, o povo é seu, e nós estamos aqui para te dar louvor. E nós queremos ser instrumentos que engrandecem o teu nome, que glorifica o teu nome, instrumentos que têm o poder de engrandecer e glorificar o teu nome. Nós somos embaixadores e estamos aqui para fazer tudo para a sua glória. Tudo que fizermos, tua palavra diz que deve ser para te glorificar. Então, que possamos a cada dia ter esse entendimento, esse comportamento, esse padrão altíssimo. Em tudo que fizermos, possamos glorificar o teu nome, que tudo seja para a sua glória. Coloca anjos poderosos ao nosso redor, em cada porta da igreja, em cada canto, em cada lar, em cada igreja, e que a unção do Senhor esteja sobre nós.
Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020, em Deus, faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Maravilhoso. Uau! Quando a gente... Se você ainda não leu, leia o livro. É tão pequenininho. E no final, você vai poder dizer que você já leu um livro inteiro da Bíblia. O livro de Abacuque. Você vai ver Abacuque perguntando para Deus até quando, até quando? Até quando tanta injustiça? Até quando? Até quando? Estava tudo tão bagunçado, tão corrompido. E o profeta, ao olhar para tudo isso, ele se indignou. Teve um momento que ele disse, Senhor, faz de novo as coisas que o Senhor já fez lá atrás. Mas também ele entrega a palavra, o Senhor vem e diz, eu vou fazer algo que vai fazer tinir os ouvidos. E a gente sabe que seria o exílio da Babilônia. E esse profeta que inicia perguntando até quando? Injustiça, o mais forte, pesando sobre o mais fraco, o juiz legislando, julgando, fazendo tudo ao mesmo tempo, por conta própria, de acordo com a conveniência. É muito atual. Aliás, quanto mais eu leio a Bíblia, eu falo, foi escrita para hoje, para agora, porque a Bíblia, a palavra diz que esse livro santo, que é inspirado pelo Espírito Santo, se renova a cada dia. Mas nós vemos o profeta que começa, até quando, indignado com tudo aquilo, terminar com uma das frases, né, mais fortes, porque tem várias, mas tem algumas que a gente nunca esquece, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, e Ele me fará andar em lugares altos. Então ele vê injustiça em toda parte, na economia, na política. Os que deveriam julgar com justiça, julgando interesse próprio, o mais forte pesando sobre o mais fraco e o mais fraco impotente diante do mais forte. E ele foi ver, até quando, Senhor, até quando? Mas esse mesmo homem termina dizendo, ainda que tudo fale, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele vai me fazer andar em lugares altos. Quer dizer, ainda que tudo fale, pareça que não vai ter o que fazer, eu sei, eu vou me alegrar, eu sei, eu vou andar em lugares altos. Quer dizer, com tudo que eu estou vendo muita coisa errada.
está tudo errado em toda parte. Mas, ainda que tudo falhe, eu vou me alegrar porque eu sei o Deus que eu conheço, que eu ando, Ele vai me levar para um lugar alto. As coisas não vão ficar assim. Então, isso é impactante. Porque quando nós vemos o Senhor falando que Ele era a verdade, e Pilatos, o que é a verdade? Você vai ver Pilatos, que era o juiz, que saiu da boca dele que Jesus era inocente, lavou as mãos e condenou o inocente. Eu não sei se 20 anos depois, eu não tenho certeza qual foi o historiador, se foi Lilo, uma coisa assim, fala que ele se suicidou. E a mulher dele teve um sonho e mandou avisá-lo, ó, não mexa com esse inocente, porque essa noite eu tive um sonho e eu fui atormentada por causa dele. Não mexa com esse inocente. É tão interessante, porque você vê que em todo tempo você encontra o poder da escolha. Mas Jesus não tinha que ir à cruz? Sim. Mas a mulher teve um sonho. Avisou para o marido: você é o juiz. Não mexa com esse inocente. Ó, a mulher. Não mexa com esse inocente. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Não se meta. Aí esse mesmo homem fala: eu não vi culpa nenhuma, ele é um inocente. Mas aí a pressão, a palavra, a pressão faz eu lavar as minhas mãos e condenar o inocente. Por isso, mas o que é a verdade? Porque algumas pessoas, apesar de elas saberem o que é verdade, a verdade se torna subjetiva, às vezes, para elas. Só que na palavra de Deus, não é assim. O que é verdade, é verdade. Não é uma questão de interpretação. O que é justo, é justo. A palavra é verdade. O que é certo, é certo. E se eu sei o que é certo, se eu sei, então não importa as pressões que eu venha a sofrer. Eu sei. Eu sei que isso é verdade, isso é certo. Como Abacuque, eu estou indignado com tudo que eu estou vendo, mas ele termina deixando bem claro: mas eu sei, eu vou me alegrar nesse Deus, sim. Porque mesmo que tudo falhe, Deus não vai falhar, Ele vai me levar a andar em lugares altos. Tem injustiça, tem erros, tem tanta coisa acontecendo, mas Deus continua no trono. Isso é forte. Isso é forte. O juiz que deveria julgar com justiça, que fala que uma pessoa é inocente, condena o inocente.
Porque a verdade não está nele. E quando a verdade não está em você, você pode ser o que pode, o que teoricamente é o guardião da lei, da justiça, e você ser injusto. Mas Deus não é. O Senhor não é. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Ele é o nosso juiz, justo juiz. Que não basta ser juiz. A Bíblia fala bem claro, justo juiz. Porque tem juiz e tem justo juiz. Ele é o justo juiz. Que não passa por cima da verdade, da justiça. Que tem uma balança, a Bíblia diz que a balança dele é justa. A Bíblia diz que ele é o legislador, suas leis são justas. E a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Então, você encontra um advogado quando você precisa de uma defesa. Você tem o justo juiz, você tem o legislador, que é o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor é um Pai amoroso. Eu fico encantada quando eu leio a palavra e eu vejo que tudo que eu preciso, todas as minhas necessidades, eu encontro em um só, no Todo-Poderoso. Nele, se eu me refugio nele, é impossível não encontrar o que eu preciso. Então, quando eu vejo as pessoas tentando buscar sair daqui e ali, e olha para cá e olha para lá, eu penso, por que não fica com a palavra? Por que não fica com Deus? Por que a palavra não pesa na vida das pessoas, de muitas? Por quê? Porque eu cultuo a Deus, eu tenho uma Bíblia, mas na hora de eu tomar uma decisão, eu tomo com base em alguma voz, em alguma situação, e não com base na palavra. Ela não tem esse peso na minha vida. Às vezes eu pergunto a Deus, eu falo com Ele, eu estou orando pelas pessoas, eu falo, Senhor, que a Tua palavra tenha peso na vida das pessoas. Que a Tua palavra tenha peso. Porque a esposa de Pilatos teve um sonho e avisou o homem. O homem conversou com o Senhor. Ele viu que o Senhor era inocente. Mas na hora dele tomar a decisão, ele lavou as mãos. E ele fez o que era conveniente no momento. Ponto. O povo viveu milagres e viu a glória de Deus, mas aí a Bíblia diz que ali no meio tinham alguns religiosos que instigavam o povo, e o povo, na hora de decidir quem seria liberado, se Jesus ou Barrabás, o povo escolheu por Barrabás, por influência dos religiosos que estavam lá. Está escrito. Então, até quando, aí pergunto eu, nós vamos saber e vamos fazer diferente do que nós sabemos? Até quando nós vamos tapar os ouvidos para a voz do Espírito Santo
E vamos acatar alguma voz que está berrando. Até quando? Até quando vamos nos apresentar como cristãos, evangélicos, com Bíblia, cultuamos a Deus, mas quando temos que tomar uma decisão, não tomamos com base na verdade, da justiça, com base na justiça, com base na palavra, com aquilo que nós sabemos. E muitas vezes sabemos na pele, com experiência. Nós já vivemos aquela experiência. Nós temos esse conhecimento. Eu recebo palavras, mensagens, mas de repente, o diabo lança uma seta e eu agarro ela, pego e decido crer mais naquilo, ou alguém fala algo e eu decido ficar com aquilo. Ou seja, a palavra não pesa na minha vida. Ela não tem peso. Deus não tem influência na minha vida. Porque quando tudo importa, nada significa. Quando outras vozes têm um poder de mudar o meu rumo, eu mudo o rumo por conta daquela voz que me influenciou. Então, Deus não tem esse peso na minha vida. Por quê? Quando que Ele falhou? Quando que Ele me deu motivos para eu não dar crédito a Ele? Por quê? Por que estou com medo? Se a Bíblia diz que Ele me deu um espírito de coragem, então por que eu estou com medo? Por que eu estou temendo? Por quê? Ah, bispa, você está negando o que está acontecendo aí? Absolutamente. Absolutamente. Acontece que eu posso ficar dias e dias pregando sem sair daqui e falando histórias e mais histórias bíblicas na vida, na minha, de situações que estavam lá acontecendo. Elas não foram ignoradas. Ou seja, há uma consciência que existe. A Bíblia diz que Abraão tinha total consciência que seu corpo já estava amortecido. Mas não tinha humanamente esperança, mas em esperança, ele continuou mantendo a esperança. Ele creu contra a esperança. Não tinha esperança, mas ele continuou tendo esperança e ele creu contra a esperança. Quer dizer, ele não ignorou que ele era um homem impotente. A Sara, além de estéril, já estava muito envelhecida, tinha 90 anos, 89, que ela deu à luz com 90. Nada foi ignorado. Nada. Não é uma questão de negar. É assim, é tão claro. A questão é no que eu acredito, em quem eu acredito, de que lado eu vou ficar, com que voz eu vou ficar, o que tem poder sobre mim, influência sobre mim. No que eu acredito? Eu acredito no quê? No que eu acredito? Que esse vírus é mais poderoso que o Deus que eu sirvo? Que tudo que eu leio na Bíblia só serve quando tudo vai bem?
Se um problema acontecer, rasguemos a Bíblia. Porque Deus já não tem poder para mais nada. Então, se uma enfermidade chega, se um problema chega, se uma situação chega na minha vida, seja ela qual for, ou atinge o mundo, toda a fé que eu digo que tenho, então agora que eu preciso realmente revelar, então ela não existe. Porque aquilo me afeta, aquilo me derruba, aquilo me abate, aquilo me desespera, muda o meu discurso, eu tenho medo de tudo, e eu caio nas ciladas que o diabo vai armando para mim, e ao invés de eu ser uma influência forte de fé na vida dos meus familiares, dos meus vizinhos, dos meus amigos, são eles que pregam para mim e me intimidam e me convencem que eu é que estou errada. E aí, ao invés de eu ser uma estrutura para eles, eles é que me colocam em sujeição, que é o que muitas vezes eu vejo. Um parente fala uma coisa, um amigo fala uma coisa, é verdade. O mundo acabou. Mas peraí, em todo tempo teve um remanescente que não se curvou, que não se prostrou. Em todo tempo, nós vamos encontrar pessoas que se diferenciaram. Que se recusaram a temer e a fazer o que todo mundo estava fazendo. Nós vamos pensar. Espera aí, Jesus está às portas. No que eu acredito? Onde está a minha cabeça? O que controla a minha vida? Para onde eu estou olhando? Qual a voz que guia a minha vida? Então, que conversa é essa? Eu sou crente, tenho uma Bíblia, cultuo a Deus, estou ouvindo a palavra. Mas cadê a palavra? Cadê o poder da palavra? Cadê a influência da palavra? Onde está? Se a palavra de Deus não serve para mim em tempos difíceis, então o que eu estou fazendo? Então, peraí, eu preciso rever a minha vida. Porque isso não está funcionando na minha vida. Porque, na verdade, não pesa sobre mim de verdade. Definitivamente, nós vamos fazer alguns questionamentos para nós mesmos. Porque eu vejo que não está certo. É papo furado. Essa história de que Deus é tudo para mim, eu creio, é isso, é aquilo. E depois faz do seu jeito, vive ao seu modo, depois reclama dos seus resultados. Tem um discurso incrédulo e reclama dos seus resultados. Tem um comportamento incrédulo e depois pergunta por que não anda a vida. Cede mais para a incredulidade. O medo disso, o medo daquilo. Duvida não sei do quê. O que sai, porque a boca fala do que está cheio o coração, é um discurso contraditório.
Deus é lindo, maravilhoso. Mas eu estou com medo, mas eu não sei, e não sei o quê, porque eu ouvi isso e ouvi aquilo, tá bom. E o que o Espírito Santo está dizendo o tempo todo? Onde é que nós estamos? Para onde nós estamos indo? Você sabe de onde você veio? E você sabe onde você está agora? E você sabe mesmo para onde você está indo? Se eu te perguntar de onde você veio? Ah, bispo, eu estava assim, assado. Onde você está agora? Você sabe dizer onde você está agora? E com base nessa resposta, então, você sabe para onde você está indo. Você sabe. Aqui, em Êxodo 32, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Só aqui eu posso pregar um tempão. Tá, então Moisés está lá no monte, amando de Deus, recebendo as leis do Senhor. Pouquinho tempo. 40 dias. O povo ali aguardando. Já foi o suficiente para o povo dizer: Moisés está demorando. Então isso aqui está demorando. Foram juntar-se. Quer dizer, se juntaram, quer dizer, rodearam o Arão. E disseram para o Arão: faça para nós deuses que nos conduzam. Você lê um negócio desse, você pensa: não, essas pessoas não falaram isso aqui, não pode ser. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Primeiro que eles sabiam que, amando de Deus, ele estava no monte. Eles estavam no pé do monte. Eles sabiam tudo que Deus havia feito, porque eles tinham vivido. Eles tinham saído há pouco tempo da escravidão. Então, quando você vê essas cabeças, quem era o Deus na teoria desse povo? Era o Deus vivo. Mas quando alguma coisa não saía do jeito que eles queriam, está demorando. Então, eu quero um outro Deus para mim. Eu vou me agarrar a alguma coisa. Isso é próprio de gente que Deus não é o Senhor da vida. Porque quando o Senhor não é o Senhor da vida de uma pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai se agarrar. Quando ela está desgostosa ou as coisas não saem do jeito dela, ela começa a se agarrar a alguma coisa. E a esquecer tudo que esse Deus fez por ela. Agora eu quero que você me dê algum Deus, um outro Deus. Faça para nós, faça para nós deuses que nos conduzam. Então vocês não têm um Deus que conduz a vida de vocês? Então vocês precisam fazer. Então vamos fazer. Então o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para preencher, para suprir, para resolver o meu problema? O que eu posso fazer? Fora de Deus. Fazer deuses. Então, eu vou fazer deuses. Eu começo a fazer deuses para mim. Eu começo a fazer, ter uma atitude, ter outra atitude. Atitudes fora de Deus, com a ideia que vão resolver a minha vida. Eu começo a fazer.
Eu faço isso, eu faço aquilo, para quê? Para me proteger, para me defender, para resolver minha vida, porque esse Deus que abriu o Mar Vermelho, que mandou 10 pragas, que despojou o Egito, que deu comida, que deu água, que supria, os pés não inchavam, as roupas não envelheciam, apesar que eu não tinha nem tempo para envelhecer, porque tinha acabado de sair. Nuvem, coluna de fogo, não está fazendo nada. Esse Deus não está fazendo nada. Então, eu preciso fazer deuses. Eu preciso colocar coisas no lugar de Deus. Fazer isso, fazer aquilo. Boto isso, boto aquilo, para suprir isso, para suprir aquilo, para resolver isso. E resolver a minha vida. Fazer. O homem que nos tirou, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Hipócritas. Respondeu-lhes Arão, o líder fraco. Todo líder fraco, seja um homem fraco na sua família, na equipe, na igreja, onde for. Quando é pressionado, ao invés de ensinar a obediência, ele deu o que o povo pedia. O líder forte ensina a obediência. Uma pessoa que realmente tem um relacionamento com Deus e está à frente de algo, ela se mantém firme e o que ela dá é obediência, um ensino de integridade, de obediência à palavra de Deus. Ela não cede. Ela nunca cede. Mas Arão é o exemplo, não apenas do sujeito fraco, que não ensina a obediência, mas que cede à pressão e que dá a ideia também. Dá a ideia, porque era fraco, porque era carnal, porque não queria estar mal com o povo. E esse tipo de gente não vai longe. Aquele tipo de gente que, quando é pressionada, cede porque é conveniente, cede para a sua covardia, dá a ideia, uma ideia fora de Deus, uma ideia bizarra, que vai colocar as pessoas em problemas. Faz aquilo que vai afundar com as pessoas. Foi exatamente isso. Tirem, respondeu-lhes, ó a resposta, rápido, sem contestar, sem parar e dizer, o que é isso? Vocês enlouqueceram? Claro que nós vamos fazer uma coisa dessa. Vocês sabem muito bem onde está Moisés, vocês sabem muito bem o que nós devemos fazer, mas não, eu não quero estar mal com o povo. Eu prefiro estar mal com Deus do que estar mal com o povo. Você conhece alguém assim, que prefere estar mal com Deus, mas não quer ficar mal com o povo. Mal com Deus. Ele não sabia? Sabia. Se tem uma pessoa que sabia, era Arão. Tem gente que sabe profundamente o que deve e o que não deve. Sabe profundamente. Mas, quando é pressionado, faz por covardia. Não quer estar mal com o povo, ainda que isso signifique estar mal com Deus.
da ideia. Uma ideia que vai arruinar, porque por conta dessa ideia, 3.000 pessoas morreram. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. E esse ouro era de Israel? Agora era. Mas de quem que era? Era do Egito. Que o Senhor tirou do ímpio para botar nas mãos deles. Para eles fazerem o quê? Com ouro, com a riqueza. Então vamos trocar. O Senhor os abençoou, os prosperou. E o que eles fizeram com a bênção e com a prosperidade deles? Construíram um ídolo. O que eu vejo as pessoas fazendo com as bênçãos? O que Saul fez com a bênção dele? Transformou num ídolo. Porque ao invés de ele buscar ter um relacionamento com Deus, ele buscou ter um relacionamento com o povo, com o seu egoísmo, com a sua insegurança. Ele perseguiu o trono. E ele foi fazendo as coisas com base naquilo que era conveniente para ele, para manter o trono. O que ele fez aqui? Ele levou o povo, me dê a bênção. O povo pegou a bênção que tinha recebido e transformou num Deus. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Não parece verdade, mas é verdade, isso aconteceu. Pegaram a bênção e transformaram tudo. Tudo. Aqui, ó, transformando tudo num ídolo. Algumas pessoas transformam tudo em ídolo. Tudo que elas recebem e transformam em ídolo. Elas são capazes de transformar a família que Deus deu num ídolo, o filho que Deus deu num ídolo, o dinheiro que Deus deu num ídolo, o emprego que Deus deu num ídolo. Elas são capazes de transformar uma porção de honra num ídolo, um cargo, um título, uma porção de liderança num ídolo, porque agora aquilo é prioridade na vida dele. Eu vejo gente que já transformou essa crise que está aí num ídolo, porque a prioridade, tudo que a pessoa faz, todas as decisões dela, são com base na crise, não com base na fé. Todas as decisões dela, com base no vírus, não com base na fé. Ela não toma decisões, ela não é prudente em relação à fé, como ela é em relação ao vírus. Ela não é tão cuidadosa em relação à fé dela, como ela é em relação ao vírus. Só que Jesus falou: não temam o que pode matar o seu corpo, mas o que pode lançar a sua alma no inferno. E é aí que a gente vê o tamanho do engano das pessoas. Você tem mais medo de um vírus do que do inferno. Tem gente que tem mais medo do coronavírus do que desagradar a Deus. Elas não são tementes a Deus como elas são tementes ao vírus. Tudo relacionado
E eu não estou sendo negacionista. De vez em quando tem uns dizendo que eu sou negacionista, né? Eu não sou, não. Sou uma pessoa totalmente consciente, meu filho. Consciente, consciente. Não nego nada, mas me recuso a viver fora da minha fé. Eu me recuso. Enquanto eu viver, eu vou trabalhar dentro deste padrão. Eu vivo pela minha fé, morro por ela, tomo decisões com base nela. Se eu temer mais um problema do que o meu Deus, tem algo muito errado aí. Eu tenho que temer mais a Deus do que qualquer outra coisa. Se isso não existe em você, então eu insisto para que você comece a ler com mais profundidade, responsabilidade as Escrituras. Porque tem algo errado. Então ele transformou tudo num ídolo. Tudo aquilo que ele recebeu, que eles receberam da mão de Deus, foi Deus quem deu. Sabe quando Deus dá uma coisa e você pega o que Deus te deu e transforma num ídolo? Eles transformaram, na verdade, eles deram para Arão, que transformou tudo num ídolo. E ele modelou com uma ferramenta própria, como uma... Olha o detalhe da Bíblia, você não pode ignorar. Ferramenta própria. O que uma ferramenta própria para dar forma a uma imagem de escultura estava fazendo com Arão? O quê? Por que eu carrego uma coisa que eu não vou usar? Pelo menos não é para ser usada. Por que eu vou trazer alguma coisa do meu tempo do Egito? O Egito representa o mundo. Por que eu vou carregar algo ainda comigo? Agora que eu estou caminhando para a minha terra prometida, sou livre, não estou mais na escravidão, mas eu ainda carrego comigo uma ferramenta própria para fundir um ídolo? Eu ainda carrego coisas, eu trouxe coisas comigo lá do Egito, lá do mundo. Mas por que eu estou carregando isso se eu não vou usar? Ou eu ainda pretendo usar? Por que eu estou mantendo algumas coisas da minha velha criatura, do velho tempo, daquele tempo antigo? Por que eu estou mantendo? Por que eu estou carregando comigo isso ainda? Porque eu pretendo usar na necessidade? Vai que eu tenho uma necessidade. Então, eu estou prevendo uma possível necessidade, e se eu tiver uma necessidade, então eu vou usar. Então, não larguei a mentira lá. Se eu tiver necessidade, é uma ferramenta, eu vou usar. Eu não deixei a hipocrisia lá. É uma ferramenta, eu vou usar. Um padrão errado, hábitos errados, é uma ferramenta, vai que eu preciso, não é? Às vezes eu ouço as pessoas falando, né, sobre... Eu também vejo muito bem, falo também, da falta de temor, de caráter, que a gente vê, muitas vezes na política. E aí eu vejo, isso é muito interessante, às vezes eu já tive que falar com algumas pessoas, delas, olha, esse cara faz isso e tal.
E eu tive que mostrar para algumas pessoas. Hoje mesmo eu ouvi alguém falando que alguém, quando tem um problema, e algumas vezes tem esse problema de ganhar muitas multas e depois perde a carta e depois tem que passar por essa reciclagem e tal. E aí existe um esquema, não é só aquele esquema que vai lá, quando a pessoa quer tirar a carta, ele compra a carta. Então, quando ele vai, acontece isso, então existe um esquema que ele senta de frente do computador, só coloca o dedo no mouse porque está sendo filmado, e ele fica ali com a mão em cima e o computador está respondendo tudo para ele. Ele pagou para fazer aquilo. É um pequeno delito. Aí a pessoa, não, isso não tem problema. Não, isso não é nada demais. Então, vem cá, crentes em Jesus Cristo. Crentes, vamos cá. Isso é um engano. É um delito. Parece um delito inocente. O que tem de mais? Mas todas essas pessoas que criticam os grandes delitos, esses mesmos que hoje cometem grandes delitos, cometiam os pequenos. O poder aumentou. Os delitos são maiores. É só uma questão de poder. O caráter é o mesmo. Nós não vemos problema em falsificar pequenas coisas. Nós não vimos problemas em pagar para resolver rapidamente, passar na frente. A lei de Gerson, a lei de ganhar vantagem, levar vantagem. Eu quero levar vantagem. Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar pelo processo. Então, eu acelero, eu pago por ele. E assim eu vou resolvendo várias coisas na minha vida, mas isso eu não enxergo como um problema. Mas o cara que roubou bilhões, ele é o ladrão sem vergonha, não vale nada. Mas ele roubou bilhões porque o poder dele aumentou, ele tem bilhões para roubar. Você está entendendo? Você acha que ele apenas, ele chegou lá e ele se tornou um bandido, um mau caráter, um ladrão, um corrupto? Lá, é lá que ele se tornou um corrupto? Hã? Ele sempre foi. Só que o poder era menor. Ele cometia pequenas infrações, coisas que nós chamamos como coisas bobocas. Eu dou essa propina aqui, eu resolvo isso aqui, eu resolvo mais isso aqui, eu acelero isso aqui, eu compacto. Porque, tal setor, tal, é uma máfia. Quem alimenta a máfia? Quem alimenta a máfia? Ela existe por quê? Por que ela existe, gente? Porque ela é alimentada. Ela existe porque tem quem paga. É simples. Mas nós já estamos tão corrompidos mentalmente que nós já não vemos mais problema onde há problema, porque nós hoje enxergamos aquilo como uma coisa pequena, mas são as raposinhas que destroem com a vinha. É uma sucessão de coisas. Eu junto uma coisa com mais uma e outra, e vai crescendo, e aquilo vai crescendo. Eu não dou importância. Não, isso aqui não tem importância. Não, isso aqui não é nada.
eu burlar o sistema aqui, eu burlar mais isso aqui, eu passar por cima disso aqui, eu não ser íntegro aqui, a minha balança não ser tão justa aqui, não tem problema. Comigo não tem problema. Quando é comigo não tem problema. Essa é a mentalidade que precisa acabar. E se eu não mudo, eu formo mais uma geração assim, que quer levar vantagem, porque eu já ensino ela. Ah, diga que eu não estou. Ah, não atende isso aí não. Ah, deixa isso aí. Quantas histórias? Eu tenho história de mãe que mancava para passar na frente na fila, que se fingia de grávida para poder passar, e os filhos vendo, que mandava dizer que não estava, que comia o salgadinho no supermercado e mandava o filho esconder numa das gôndolas lá e fingir que não comeu nada? O que você está ensinando para o seu filho? Você está achando que está entrando o quê? A mãe que ela fazia o dever de casa para o filho e mandava ele dizer que foi ele que fez. Você ensinou seu filho a mentir? Não, isso não é nada demais. Isso é tudo. Porque o que mente numa coisinha pequena vai mentir numa maior, numa maior, numa maior. Ele hoje vai agir de forma, uma pequena corrupção. No dever de casa, ele viu a mãe inventar uma coisa, ou o pai. Ele ouviu o pai falar com não sei quem, contou uma mentira. Ele viu várias situaçõezinhas, aquilo vai entrando. O pai, ele entra, vai tirar a casa e fala, já resolve lá, vamos pagar isso aí para poder já tirar isso da frente. Ah, perdeu a cara? Vai lá no despachante, tal, paga lá, porque já resolve esse negócio. Amanhã ele entra numa grande organização, ele entra na política. Qual é o padrão dele? De levar vantagem. De enganar, e agora ele tem poder. E agora gira coisas bem maiores. Só que nós achamos que ele chegou lá, e ele mexe no dinheiro público, ele faz, ele é desonesto, porque ele se tornou aquilo da noite para o dia. Não, esse é um padrão. Lá, pequeno, ele viveu pequenas coisas, que talvez nem eram tão pequenas assim. Ele foi ensinado, ele adquiriu um padrão, que vai sendo assim, é em cadeia, o negócio vai passando de geração. O jeitinho brasileiro, aquela coisa meio desorganizada, aquela coisa do levar vantagem. Uma nação invejosa. Aquele menino que foi, aquela menina, o menino que foi criado, aquele pai falando mal dos outros, incomodado, ressentido, porque alguém está vencendo e ele não. Que nunca torce pelo outro, mas sempre quer diminuir. Aí depois, aquela pessoa está lá, numa posição mais alta. Meu Deus, como pode ser? Como que essa pessoa pode ser mau caráter assim? Cadê a integridade? Cadê isso? Mas a integridade, ela é ensinada no berço. E se você não ensina para os seus filhos, aqui, ó, pequenininho, quando está mamando, você vai querer ensinar depois?
Então, a gente vem com essa cultura, isso é uma cultura, é um padrão. Agora, nós temos que adquirir a cultura do reino. É o padrão do reino. Que não tem mais esse negócio de passar por cima, isso aqui não tem importância, quando é comigo não tem importância. Ou sermos hipócritas. Se eu ficar sabendo que o irmão fez isso, oh! Mas eu posso fazer as escondidas e meter o pau no outro? Essa hipocrisia. Esses corações ressentidos, porque se sentem frustrados com a própria vida, e aí vivem rancorosos, invejosos, em relação à vitória dos outros, e não superam, e não vencem. E não trabalham todas essas deficiências internas, esses hábitos nocivos, esses vícios comportamentais. Essas deformidades no caráter. Quem não foi? Raras exceções. A maioria foi criada num padrão baixo de integridade. E agora não se importa e vai passando isso para os filhos. Tem preguiça de educar, porque educar dá muito trabalho. Botar um filho no mundo e jogar lá é uma coisa, estou falando educar. Pegar cada pontinho, cada coisa. Epa, não. Observar o que está acontecendo, não. Observar pequenas maldades, que criança tem suas maldades para com o outro. Observar aquela mentirinha que saiu e tal, você não vai a fundo. Você não se aprofunda. E aí vai passando. Aquela coisinha que ele aparece em casa e você, eu não quero expor que eu vou traumatizar o meu filho. Mas tem que traumatizar. Tem que dar um choque emocional nele, ele tem que passar uma vergonha danada. De quem que é isso aí? Você vai devolver, e vai pedir desculpas e vai admitir que você pegou, que não é seu. Se todo pai fizesse isso, mas o pai às vezes não faz, não quer expor. Mas você tem que expor. Mas eu não vou expor, ele vai ter um trauma, ele tem que ter um trauma emocional, de tal maneira que ele nunca mais tem a coragem de fazer. Choque emocional. O Senhor Jesus. Porque aí ele cresce com esse padrão. Quando ele estiver lá em cima, ocupar uma posição importante, ele vai ter um temor tão grande em lidar com o alheio, com as coisas dos outros, uma coisa pública, se ele lidar com algo público, ele vai ter uma responsabilidade. Ele vai ser uma luz que vai brilhar em meio às trevas. Nós vamos ouvir pessoas dizendo assim, todo mundo faz. Aí você tem que responder, não sou todo mundo. Isso é normal. Não é normal para mim. Isso é comum. Não para mim. Isso não tem problema. Tem problema, sim. É só isso aqui. Não, não é só isso aqui. Isso é muito importante. Isso é sério. Isso revela o caráter. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Fazer o que é certo, independente de qualquer coisa. Se está vendo ou não está vendo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é justo. Eu sei que é correto. Então, peraí, eu carreguei uma ferramenta de modelar, uma ferramenta própria, para modelar um ídolo. Eu dei uma forma a um bezerro. De onde veio essa ideia do bezerro? Era um deus egípcio. Então, peraí, então eu ainda carrego a ferramenta e eu carrego a mentalidade. O Deus egípcio ainda está na minha mente? Peraí, não era para eu ter na minha mente o meu Deus, o Deus de Israel? E imediatamente eu faço um ídolo com uma ferramenta
própria que eu carrego, e eu tenho a ideia, e a ideia, a forma, é de um Deus egípcio. Você vê como a gente é impregnado? O que eu falo sempre? Você veio de uma criação. Agora você tem que ver se esse padrão que você recebeu contrasta com a palavra de Deus, você tem que derrubar. Você vem com um padrão desse mundo. Você vem de lá com muita coisa. E aí, você vai continuar carregando a ferramenta própria? Você vai continuar carregando aqui, ó, na sua memória? Ah, mas eu tenho memória, sim. Só que quando você foi pressionado, imediatamente você já cedeu, já lançou mão da ferramentinha que você carregou com você e produziu um ídolo dos tempos antigos? Do tempo da escravidão? Porque o ídolo que ele produziu era do tempo da escravidão. Então, aquele tempo está bem vivo ainda? Está bem vivo ainda? Estava aqui. Então, disseram, todo mundo, quando olhou para o ídolo, disseram o quê? Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Esse povo estava o quê? Endemoniado? Não tem outra explicação por quê. Queriam Deus, tiveram, e agora, olha, os teus deuses que tiraram vocês do Egito. Assim, de repente, esse povo mudou? Não. Ah, esse povo mudou aqui, foi um momento. Não. Não, bispa, mas nós vemos eles glorificando a Deus quando atravessaram o Mar Vermelho, quando tiveram água, comida. Exatamente. Glorificaram a Deus quando receberam algo da mão de Deus. Igual uma pessoa que, de repente, só recebeu um presente de alguém, levanta essa pessoa lá no alto, mas daqui a pouco já nem lembra mais o que aquela pessoa fez. Algumas pessoas, elas vivem desse jeito aqui. Elas não têm profundidade, não têm relacionamento com Deus. É uma coisa muito rasa, superficial. Em qualquer momento, dependendo do momento, estou em desacordo, pronto, já vamos fazer Deus, vamos lançar mão do tempo da escravidão. Vendo isso, Arão edificou um altar. Olha, não bastou fazer o ídolo. Edificou, ele construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ele fala Senhor, relacionado. A ideia que dá é que ele está falando Senhor, mas o altar estava diante do bezerro. Ele levantou um altar. Altar é lugar de adoração, ou seja, eu começo a adorar. O que é adoração? A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é num contexto de sacrifício. Então, o altar é um lugar de sacrifício. Então, agora eu tenho um altar construído diante do bezerro para sacrificar. E agora eu começo a sacrificar. Eu sacrifico a minha vida por algo que vai me matar, que vai me destruir. Eu sacrifico a minha vida, eu estou sacrificando por uma vontade carnal, por um desejo, por um Deus qualquer que eu coloquei na minha vida. Na manhã seguinte, ofereceram um holocausto e sacrifício de comunhão. Comunhão com Deus? Não, com o bezerro. Agora eu tenho comunhão com o meu Deus, de D minúsculo. Eu tenho comunhão com aquilo que entrou na minha vida como bênção. Porque o ouro que foi usado para fazer o bezerro foi bênção de Deus, que foi transformado num ídolo.
E agora eu sacrifico para este ídolo, agora eu tenho tempo para ele, eu me dedico a ele, eu me sacrifico para ele. Agora eu acho que está difícil subir a Jerusalém para oferecer sacrifício, mas eu ando mais longe para ir lá em Dan para oferecer para o bezerro. Que, aliás, se você lembrar, ontem eu li para você. A mesma expressão foi dita: olha aí os teus deuses que tiraram vocês do Egito, ó Israel. Quer dizer, só Jeroboão, recebeu o conselho, imitou isso aqui, ó. Imitou isso aqui. Então agora eu estou sacrificando. Eu sacrifico pelo meu trabalho, eu sacrifico por aquele prazer, eu sacrifico por aquilo ali, eu sacrifico e tenho comunhão mais com isso aqui. Eu tenho muito mais comunhão com a bênção, que agora eu transformei num ídolo, do que com Deus. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Então agora, o que representa isso aqui? Hedonismo, alimentando a carne. É só comer, é só beber, é só farrear. Esse farra está relacionado à orgia. Então, isso significa que o povo foi tomado por uma possessão, que agora tudo era para a carne. Então, comer, beber, sexo, bagunça. Porque a carne é insaciável. Você começa a dar uma coisa para a carne, ela vai puxar outra, que vai puxar outra, que vai puxar outra. A carne é insaciável. Ela não se sacia. Você começa a dar para a carne, ela é terrível. Ela vai pedir mais, ela vai pedir mais. Você pode ver, se você dorme, você quer dormir mais, se você come, você quer comer mais, se você começa a comer doce, você quer comer todo dia. Se você começa a gastar, você quer gastar mais. Se você ganha dinheiro, você começa a querer mais dinheiro. E assim é a carne. Você começa a entregar, dá para a sua carne o que ela está pedindo, ela é insaciável. Você não vê histórias e histórias, e eu tenho um monte, de gente fazer sexo com 6 pessoas diferentes no único dia? Sem contar casos de prostituição, de fazer 15, 16, com 16 pessoas diferentes, 18 pessoas. Não sei como é que uma coisa dessa é possível, mas... uma possessão. Mas, gente, só para querer estar com alguém. Casos de gente de se masturbar 30 e tantas vezes, 33, 35 vezes por dia. Você fala assim, não é possível. Casos de gente começar a ver séries, comer e assistir séries, numa quinta-noite, chegar na segunda-feira e inventar doença e não dar conta de trabalhar, viciada naquilo e precisar ficar. Eu quero dormir mais, passar a noite inteira assistindo. E aí, precisa dormir, e eu preciso assistir mais, e eu preciso aquela coisa, aquele vício. Histórias, histórias que eu ficaria horas aqui. Porque a carne, ela é insaciável. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo, que você tirou do Egito, o Senhor nem tratou mais como seu, agora do Moisés, corrompeu-se muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. É um povo rebelde,
Esse povo se desviou depressa, e você vê o tempo todo. Meu Deus, com que rapidez as pessoas se desviam. Elas foram ensinadas no padrão certo, na direção certa. Elas foram orientadas, elas foram conduzidas da maneira certa. E é tão rápido para se corromper, para se perder, para mudar tudo. E agora transformar a bênção num ídolo, sacrificar para Ele, ter comunhão com Ele. Muito depressa, esse povo se corrompeu, muito depressa se desviou. 40 dias que Moisés estava lá no monte, foram suficientes para o povo se desviar, se corromper. Por quê? Porque não tinha raiz, porque aquilo não era verdade, porque aquilo não existia dentro deles. Eles não amavam a Deus coisa nenhuma. Não estava dentro deles. Porque foi rápido. Aqui, ó. Vou fazer do meu jeito, obstinado. Moisés perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? A resposta do Arão. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes que esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Não sabemos. O homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu, ó o mentiroso, e eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro do nada. Está vendo? Moisés perguntou para ele: o que você fez? O que esse povo fez com você para você poder fazer uma coisa dessa? Porque isso aqui que você fez, Arão, você acabou com os povos. Quando você conduz mal o povo, quando você fala o que o povo quer ouvir, quando você dá o que o povo... É igual a criança. Dá para a criança só o que ela quer. Ela faz o que ela quer, ela dorme a hora que ela quer, ela come a hora que ela quer, ela come só o que ela quer. Dá doce, biscoito, vai dando pirulito para ela, chocolate. Eu não quero comida, não quero legume, não quero carne, não quero. Eu quero doce, quero chocolate, quero... Aí você dá para ela. Dia e noite, daqui a pouco ela está amarela, cheia de verme, cheia está anêmica, está fraca, o peso está baixo, a altura, não desenvolve direito, não tem inteligência, não consegue raciocinar, não tem nutrientes. Não tem nutrientes. Mas quando você acorda e diz: não, leitinho, vitamina, frutinha, ovinho, almoço, arroz, feijão, carne, legume, não gasta esse legume, vai comer legume. Vai comer sim. Ei, não gasta de abobrinha, vai comer abobrinha. Não gasta de quiabo, pai. Você vai falar assim: ai, bicho, vai dar um desconto. Não dou, não. Vai comer quiabo, abobrinha, cenoura, tudo, vagem. Vai comer tudo que tem que comer. Tem que aprender, tem que aprender. Não, isso é que é saudável, você tem que comer direito, você tem que fazer. Agora é hora de tomar banho, agora é hora de dormir, agora vai dormir, vai comer, agora é fruta. Meus netos dizem: vovó, hoje é dia de doce? Não, você sabe que é só domingo que é dia de doce. Hoje é dia de fruta, com banana. Queria um docinho, vovó, é banana, vamos comer banana, vamos comer a frutinha. Dia da frutinha. Por quê? Aí você olha, pele vistosa, aquela pele bonita, crescendo, desenvolvendo. A criança saudável.
Mas você não vive com salgadinho e pão. Dá pão para essa criança, dá biscoito, dá bolacha, e dá mais um salgadinho. Não. Não. Você dá o alimento. O Arão, olha o que o Arão fez. Esse povo é propenso ao mal mesmo. Esse povo é assim mesmo. O que esse povo fez para você fazer um mal tão grande a ele? Porque ele deu aquilo que foi destruiu, matou. Porque quando você dá o que a carne pede, você está destruindo com a sua vida. E um pai sério, uma mãe séria não faz isso com os filhos. Um líder sério não faz isso. Uma pessoa séria, que tem responsabilidade com o outro, não vai estimular algo que vai matar, vai destruir com a vida da pessoa. Não vai. Vai conduzi-la para uma vida de vitória. Eu joguei, não sei, aconteceu, apareceu. Mentiroso. Como é que pode? Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. O povo que Deus levantou para ser a vitrine para as outras nações. Por causa de uma direção errada. Isso que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado. Quem você para ouvir, seguir, quem é seu mentor, para onde você está indo. Porque você não pode estar acima. Aquilo entra. Está aqui, ó, desenfreado. O povo ficou desenfreado por causa daquela condução errada. Porque foi dado a carne foi alimentada. O que o povo pediu foi dado. Desde quando que Deus vai dar o que eu estou pedindo para a minha carne? Aquele líder tinha que ter ensinado sobre obediência. Arão tinha deixado o povo fora de controle. E aquele povo tinha se tornado objeto de riso para os seus inimigos. E quando Moisés viu que o povo estava indisciplinado e desenfreado, porque Arão havia deixado fora de controle, de modo que o povo foi objeto de escárnio entre seus inimigos. Olha que coisa mais triste. Quando você alimenta a sua carne, você se torna piada. Você vai se tornando piada. Piada. Objeto de zombaria. Porque as pessoas olham para a sua vida e vê que ela não bate, não condiz. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Você vê, as pragas não chegam por acaso. Tem situações que chegam exatamente por conta de uma sucessão de escolhas erradas. Uma sucessão de escolhas erradas. Se nós queremos uma vida grandiosa, nós vamos rever a nossa vida. Nós precisamos prestar atenção. Em Salmos 32 diz assim: não sejam como o cavalo ou burro, que por não terem entendimento precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Quem sabe se controlar é tão... Olha aqui, desculpe. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa,
não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Por isso não vamos dormir como os demais, pelo contrário, vamos vigiar e praticar o domínio próprio. O Espírito que Deus nos deu não nos faz covardes, mas enche-nos de poder, de amor e de domínio próprio. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam prudentes e desenvolvam o domínio próprio com o fim de melhorar suas orações. Quando Moisés se demorou para descer, Moisés não demorou para descer, mas para o povo, Moisés estava demorando. O povo já desviou muito rapidamente, como o próprio Deus disse. Será que nós temos nos desviado rapidamente do padrão, das direções? O que nós temos feito da nossa vida? Diante do que nós temos nos curvado? O que realmente está dentro de nós? Eu fiz essas perguntas. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que eu busco a Deus? Por que eu sou crente? Mas que crença é essa? Que quando eu sou testada, não sai. No que eu realmente acredito? Como eu penso ainda? Porque está nítido que esse povo era escravo, não é por acaso que esse povo morreu no deserto, nunca viveu a promessa e não foi porque a promessa falhou. Porque esse povo não tinha nada de Deus. E ficou claro, em muito pouco tempo, uma pequena coisa já aflorou aquele povo obstinado. A obstinação, a rebeldia. E Arão, que liderança é essa? Fraca. Que dá ideias que vão afundar com as pessoas. Que ainda carrega uma ferramenta própria. Mentirosa. Meu Deus. Nós queremos uma grande vida? A quem realmente estamos servindo? Quem é o nosso Senhor? Na prática, não é no blá, blá, blá. Porque o Senhor falou, esse povo me louva com os lábios, mas o coração, está muito longe. Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. Eu penso que nós precisamos responder. Desequilíbrio é perda ou falta de equilíbrio. A ausência das condições normais indispensáveis a qualquer organismo físico, mecânico, financeiro, social ou de outra natureza. Instabilidade. Equilíbrio é moderação cautelosa, domínio de si mesmo. Desenfreado, que está sem freio, que não obedece ao freio. Você vê que o povo cedeu para a impaciência. Descontrolado, abandonou a Deus rapidamente. Eu tenho visto pessoas deixarem de lado a obediência a Deus e se voltado para deuses que nada podem fazer. E quando Deus deixa
de ser a prioridade da nossa vida, é porque outra coisa já passou a ser. Bênçãos que viraram ídolos quando há desobediência. A quem temos servido, temos dado prioridade na vida. Essa é uma resposta que a gente tem que dar. Por que a palavra não tem o peso que ela deve ter na minha vida? A morte espiritual leva à morte de uma vida feliz. Eu vejo gente reclamando da vida, do resultado da vida. Mas basta a gente chegar perto. Para ver que a vida espiritual não é honrada, não é valorizada. Nós vamos ser luz por onde passarmos, com o nosso bom testemunho. O padrão do povo de Deus tem que ser alto. Como vamos continuar vivendo a nossa vida? Vivendo numa insatisfação, uma vida rasa, pendendo para o lado que é conveniente. Com valores baixos. Não vivendo na obediência, nem ensinando a obediência. Arão tinha que ter ensinado a obediência, tinha que ter levado o povo a se posicionar e esperar a resposta de Deus. Ao invés de ter colocado o povo na direção certa, levou para o desequilíbrio até a morte. Nós não podemos ser um Arão. Cedendo às pressões, carregando uma ferramenta própria, mantendo um padrão mental e ainda confundindo os outros. Nós não cedemos, mas educamos para esse caminho estreito, de renúncia, apertado, que andar em obediência é que é o caminho da vitória. Eu sempre falo que só tem um jeito. Segurar as pessoas é com a palavra, vencer é com a palavra, construir uma grande vida é com a palavra. Esqueça, não vai ser com estratégias humanas, falíveis. Todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, elas precisam ser impactadas, a se firmarem na palavra, na integridade. Nós precisamos andar em temor, minha gente. Em obediência. Ter um alto nível de responsabilidade. Com a nossa vida, com a nossa fé, e com cada pessoa que cruzar o nosso caminho. Sair do meio da multidão. Deus não precisa de mais um. Seguindo o fluxo do mundo. Mais um. Fazendo o que todo mundo faz e falando o que todo mundo fala. Que cristianismo é esse? Vamos viver uma fé customizada?
dependendo de coisas, de estratégias, de especialistas, das opiniões, quando na verdade eu preciso de uma fé viva. É muito fácil, eu vejo, arrumar um bezerro para botar na vida, fabricar um bezerro, botar um bezerro na vida. Nós somos de uma fé equilibrada, com inteligência. Fazer o que é bom e certo, eu falei esses dias. Para ser um cristão vitorioso, não é fácil para muita gente, porque é preciso estar disposto a fazer aquilo que a palavra orienta. A palavra tem que ter peso. Porque senão, sabe o que acontece? Se é um crente que é igual esse povo aqui, ó, virou objeto de zombaria. Um crente sem vitória, um crente que não anda em vitória, um crente que as pessoas, os próprios familiares, falam isso. Para que eu vou com ele, que eu vou para a igreja? Eu ajudo mais ele do que ele me ajuda, eu impacto mais ele do que ele me impacta. Por que uma pessoa vai querer a sua fé? Eu quero te... Vem cá, responda você para você. Por que alguém ia querer a sua fé? Eu sei por que alguém poderia querer a minha fé. Eu sou convicta. Eu sou. Eu não vou discutir fé com ninguém, vou respeitar a fé das pessoas, mas não se meta na minha. Eu ando em vitória. E eu decidi isso com Deus há muitos anos. Ou eu vou estar para valer, ou não tem sentido. Ou eu vou ser essa luz, ou não tem sentido. Ou eu vou impactar, influenciar, ou não tem sentido. Por que seus parentes desejariam a sua fé? Você anda em vitória? Você é uma pessoa convicta? Você impacta? Você é uma doadora? Você contribui? Você ajuda? Você anda mesmo em vitória de tal maneira que a sua família é impactada, influenciada, abençoada, encontra em você um porto seguro. Você tem que ter essa resposta. Por que uma pessoa ia querer a minha fé se ela tem domínio sobre mim, influência? Se ela tem medo, eu também tenho. Ela vive sem vitória, eu também vivo. Ela é covarde, eu também sou. Ela tem uma fé ou não crê em nada e eu vivo na igreja. Só que não há diferença nenhuma entre nós duas. Por que ela vai querer? O que eu estou passando para ela? Eu sou uma pessoa vitoriosa? Eu ando em vitória? Sou corajosa? Impacto? Por que uma pessoa vai querer me seguir? Eu tenho convicção? Ou eu sou Maria, vai com as outras? Eu ando no fluxo, corro atrás de fazer o que todo mundo está fazendo, mudo de opinião igual mudo de roupa. Deixo de falar o que eu tenho que falar para você, porque eu estou com medo de te ferir, e você, vai que você me deixa. Não vou falar. Não, isso aqui eu acho que eu não posso falar. Porque vai, né? Que essa pessoa não gosta, não é mesmo? Então, para quê? O que eu estou fazendo aqui? No mínimo, eu preciso ter consciência de que isso não é para mim.
Então, essa é uma resposta. Esse povo virou objeto de piada, zombaria. Por quê? Porque eu preguei até agora para você. Povo fraco, povo raso, carnal, que ficou debaixo de uma liderança fraca, sem postura, sem autoridade. Nós vivemos um tempo de muitas propostas, estratégias humanas, especialistas, ofertas e mais ofertas. A coisa mais fácil que tem é encontrar um Deus para colocar no lugar do Senhor com promessas incríveis. Coisa mais fácil. E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus em primeiro lugar, dar as primícias para Deus, ou vou ceder? Vou ser manipulada pelo mundo, pelo sistema, pelos acontecimentos, pelas informações, pelas circunstâncias? Ou eu vou dar o que a fé exige, porque Deus responde fé? Como é que eu vou viver? De que maneira? Quais as decisões que eu estou tomando aqui? Eu tenho respostas para cada pergunta. Ó, Espírito Santo, eu tenho a honra de poder estar aqui. Oro de todo o meu coração, pedindo que essa reunião tenha realmente nos tocado profundamente, iluminado o nosso entendimento, que nesse momento, Senhor, tenhamos sido impactados com uma visão, com temor, com entendimento. Porque nós não podemos, teoricamente, servir ao Senhor, mas na prática servir a outros deuses. Porque não somos capazes de ficar com a sua palavra, de sacrificar para o Senhor, mas ficamos com a palavra dos outros deuses, sacrificamos, nos submetemos, estamos nos submetendo a tantas coisas, a tantos deuses, a tantas vozes, e passamos por cima da sua. Eu vejo que é muito fácil mudar de Deus, é muito fácil duvidar da sua palavra, é muito fácil. E eu oro para que essa palavra tenha impactado de tal maneira para que a gente possa se levantar de uma maneira forte, determinada, convicta. Nós não podemos viver dessa maneira. Nós não podemos ser esse tipo de gente, esse tipo de crente. Nós não podemos. Nós vamos jogar fora essas ferramentas mundanas do tempo da escravidão. Nós precisamos nos livrar desse padrão do tempo da escravidão. Nós precisamos parar de alimentar a nossa carne. Nós não podemos ser lideranças fracas e não podemos mais estar debaixo de uma liderança fraca. Nós não podemos viver uma vida desenfreada, descontrolada, sem domínio, sem autocontrole, cedendo para qualquer coisa que cruza o caminho. E dessa maneira, não vivendo tudo que nós poderemos viver. Porque eu vejo pessoas que estão com medo, é medo do vírus, é medo financeiro, é medo aqui, quando deveria estar confiando no Senhor e dando ao Senhor o que o Senhor está exigindo. Eu vejo gente correndo atrás de muitas coisas, mas se o Senhor abençoar, está abençoado. Tua palavra é tão clara. Se nós obedecermos o Senhor, as bênçãos vão nos acompanhar. São as bênçãos da obediência. A obediência traz bênção. E às vezes o que nós gastamos de tempo e tempo para nos enchermos de tantas coisas,
coisas que teoricamente vão resolver a nossa vida, se nós estivéssemos obedecendo, tendo tempo de qualidade com o Senhor, orando, lendo, crescendo, nos submetendo, estaremos vivendo resultados diferenciados. Mas, Senhor, depende da fonte, né? Onde nós estamos indo buscar a saída para a nossa vida? Solução, projetos, ideias. Onde? Para onde estamos correndo? Quem tem nos conduzido, nos norteado, iluminado? De onde tem vindo as direções para a nossa vida? E às vezes eu vejo sacrifícios para tantas coisas, para um resultado tão ínfimo, tão pequeno. Tão pequeno. Então eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí o resultado é uma coisinha tão mirrada, minguada. Faz tanta coisa para uma coisinha, uma conta-gota, uma coisinha. E o Senhor está dizendo, por que você não me busca seriamente? E eu posso inundar a sua vida de vitórias. Vai ter diferença na sua vida. Por que você não me busca? Por que você não busca em mim? Por que você tem tanta disposição para buscar lá e cá, e sacrificar, e se doar, e pá? E por que você não me busca? Por que você não se submete a mim? Oh, Deus, abra as mentes, Senhor, porque o diabo, o trabalho dele é cegar. Eu vejo gente cega, sacrificando. Diz que não tem tempo para isso, mas tem tempo para buscar na fonte errada, para tentar uma coisa, outra, e para obter muitas vezes um resultado lamentável. Mas quando a gente para buscar o Senhor, depender do Senhor, se submeter ao Senhor, invocar o Teu nome, nossos resultados são grandiosos. Há diferença. Há diferença entre o que busca e o que não busca, o que serve e o que não serve. E o que serve é aquele que se submete inteiramente. Ah, Senhor, tira as vendas, tira a cegueira. Tira, Senhor, liberta as mentes. Tira as vendas. Tira o agravo dos ouvidos, tira as escamas. Dá a visão certa, dá o entendimento. Que o temor do Senhor repouse sobre nós. Que a Tua palavra possa impactar. Eu quero desafiar você. Antes de eu encerrar essa reunião. A se comprometer com Deus como você nunca se comprometeu. Eu quero te dar um tempo aqui, antes de nós irmos para casa. Eu quero desafiar você a fazer o que você ainda não fez. A se relacionar com Deus, a buscar Deus num nível que você ainda não buscou. E você vai me contar. A colocar em prática o que você até hoje não colocou. A elevar o seu padrão em Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tira todo o resto do caminho. Joga os deuses fora. Joga a ferramenta para fabricar ídolos fora. Abandona esse padrão. E coloca a tua cabeça aqui, ó, no lugar certo. Busca Deus em primeiro lugar. Fala isso com Deus agora. Como é que você vai sair daqui? Como que você vai viver da agora para frente? Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu vejo.
que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Joguem os ídolos fora. Eu sei, a ferramenta para fabricar ídolos fora. Então Vamos nos livrar desse padrão do tempo da escravidão. não acha mais espaço. E vamos decidir Quando estou em que nós vamos recorrer a Deus, depender de Deus. Ele é o especialista. Então liberta-me. Ele é o que pode nos guiar para o nível, o padrão que nós precisamos para obter vitória. Então enche-me Eu de vou ti, crer. até que não haja mais espaço. É uma decisão. Pois quando estou em tua presença, Eu vou crer. o meu viver é Eu vou crer. transformado. Eu não serei dominado por absolutamente nada, a não ser a tua palavra. Eu quero desafiar você a tomar essa decisão aqui hoje. Que você vai levantar pelo menos meia hora antes. Você vai sacrificar pela coisa certa. Você vai usar esse tempo para estar com Deus, só você e Deus. Você vai começar a buscar Deus, a ter comunhão com Ele, a fazer sua lista de declarações. Você vai começar a partir de agora a fazer aquilo que talvez um dia você até fez, mas parou, talvez nunca levou a sério. Eu sempre digo, quando a gente abre os olhos, nós devemos dizer, para alguns parece bobagem, mas não é. Porque se você tiver certeza do amor de Deus na sua vida, o mal não vai ter poder para te enganar. Quando você abre os olhos e diz, Deus me ama, e eu consagro esse dia ao Senhor, e eu vou me levantar, e eu vou encontrar favor, e você escorrega e dobra os seus joelhos, e consagra o seu dia, e diz, Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda, eu te amo. E você começa a apresentar suas necessidades. Se inicialmente você tem dificuldade, faça uma oração escrita e comece a ler ela. Ler seus pedidos, ler suas declarações, fazer suas declarações. Leia um salmo, leia um provérbio, leia um devocional. Prepara sua mente, ouça a palavra, imediatamente põe na palavra, ouça a palavra. E vá declarando. Independente do que você pensa, sente, vai declarando. Briga contra os pensamentos antigos, contra sentimentos antigos, não alimenta mais aquele padrão. Estabeleça esse padrão, que é o padrão de Deus. Clama o sangue de Jesus. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus, eu vou fazer isso em nome de Jesus. É em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Se unja a sua casa, unja a sua família. Quando você sair, clama o sangue de Jesus. Diga, eu vou em nome de Jesus. Tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Passa sangue nos umbrais da sua casa. Alimenta esse pensamento. Vá orando em espírito. A Bíblia manda orar em todo o tempo todo, sem cessar.
E significa a sua mente está ligada. Me ajuda, meu Deus, eu te amo, meu Deus. Me favoreça, meu Deus. Seja comigo, vai comigo. Me orienta, me norteia, me direciona, meu Deus. Eu quero ver o que eu não estava vendo. Eu quero entender. Eu quero viver nesse padrão alto. Eu vou caminhar por fé. O justo viverá da fé e eu vou andar por fé. Continue falando, Espírito Santo. Fortaleça o teu povo. O Senhor quer comunhão, o Senhor quer relacionamento. Faz tempo que o Senhor vem falando isso. Que Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento. Ele não quer você praticando uma religião. Ele quer você tendo comunhão. Comunhão, relacionamento. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. E eu tomo posse de um novo tempo para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.